Fala, Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 21 de agosto. É chegado o grande dia, é chegado o grande momento. Como é que tá a ansiedade por aí, Fogão? Eu confesso que estou numa expectativa muito positiva, estou confiante para logo mais. E essa confiança tem embasamento, não é uma confiança vazia, né? É claro que a gente vai enfrentar um grande adversário, um grande treinador, tem grandes jogadores do lado de lá. Mas na mesma medida, tem do lado de cá um grande treinador, um grande time, muitos valores individuais. O time do Botafogo, ele passa essa confiança pra gente. É um time que está demonstrando um mental, uma capacidade competitiva muito forte. E para a gente poder fazer frente nesse tipo de confronto, esses elementos que a gente consegue perceber no time do Botafogo são absolutamente essenciais. Quando você para pensar no 11 inicial que deve começar esse confronto contra o Palmeiras e compara com o 11 deles, cara, é um duelo gigante. É um duelo, sinceramente, que vai parar o Brasil. Todo mundo vai querer parar em frente à TV para poder ver esse jogo. Claro, estou me referindo às pessoas que gostam de futebol, acompanham futebol, que são milhões e milhões e milhões de brasileiros, todo mundo sabe disso. Vai ter flamenguista, corintiano, vascaíno, são paulino, tricolor, santista, cruzeirense, gremista, colorado. Meu irmão, vai estar todo mundo acompanhando essa partida. É o principal jogo das oitavas de final. É o principal duelo das oitavas de final. E o Botafogo ele está inserido nesse confronto. O Botafogo ele está disputando esse tipo de partida que há tanto tempo a gente esperava poder presenciar, poder ver. E hoje com uma capacidade de avançar. Não só pensando no regulamento da competição. O Botafogo, por ter vencido o primeiro confronto por 2-1, tem até o direito de empatar. Se terminar empatado, ok, a gente avança. Mas vamos combinar. O Botafogo tem totais condições de chegar no Allianz Parque e vencer lá. Conforme, por exemplo, fizemos no ano passado, onde vencemos por 1-0. Nós temos essa condição. Nós temos essa capacidade. Hoje o Botafogo, ele olha olho no olho de qualquer equipe do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. É claro que isso por si só não garante vitória. Você tem que ter uma boa estratégia, você tem que ter um bom plano de jogo, os jogadores têm que estar muito concentrados, os jogadores têm que ter coragem. Não dá para você ir para um confronto como esse, contra o Palmeiras, na casa deles, e você deixar a coragem de lado. Você tem que querer jogar aquela partida. Não só se defender, você tem que querer jogar. E é por isso que eu cravo aqui. Se o Botafogo jogar futebol, se o Botafogo tiver essa coragem que vem demonstrando, é bom que se diga, nós temos tudo, mas tudo mesmo, para sairmos classificados do Allianz Parque. E para passar um recado para todas as equipes que vierem nos enfrentar. Porque esse tipo de jogo, esse tipo de partida, passa esse recado. Os outros times, os adversários, vão passar a olhar o Botafogo de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Essa é a grande realidade. Porque do lado de lá, tem um time que desde 2020 vem ganhando taça atrás de taça. Tem um time que veio construindo uma reputação no futebol sul-americano. Qualquer torcedor, de repente, de outros times aí, de outros países do continente, quando viram lá o sorteio, Botafogo versus Palmeiras, provavelmente colocaram o Palmeiras como grande favorito, por conta dessa história que eles construíram nesses últimos anos, principalmente, de 2020 para cá. E é natural isso, a gente tem que encarar com naturalidade. O Palmeiras, para esse tipo de situação, tem mais casca do que a gente. E tem uma imagem mais fortalecida no continente do que a gente. Só que futebol não se decide com histórico. Futebol se decide dentro das 4 linhas. E por isso que no duelo entre Palmeiras e Botafogo, Arthur Jorge versus Abel Ferreira, quem conseguir caprichar mais, quem errar menos, quem conceder menos possibilidade do adversário crescer dentro do confronto, tende a sair vitorioso. O Arthur Jorge e a sua comissão técnica, eles vão ter um papel fundamental na noite de hoje. O jogo não se decide apenas pelos atletas. Se decide também nas escolhas de cada comissão técnica. O Abel Ferreira, por exemplo, segundo o GE, deve voltar com uma linha de 4 defensores. No Nilton Santos, eles colocaram 3 zagueiros.
E a gente viu o que o Luiz Henrique é capaz de fazer se partir com espaço para cima do Murilo. Nós vimos isso acontecer. E o Abel Ferreira também viu. Não à toa ele deve estar pensando em colocar uma linha com 4 defensores. Mas tem um detalhe. Se na direita ele deve colocar o Marcos Rocha, mais experiente do que o Giai, recém-chegado, na esquerda ele pode optar pelo Caio Paulista, que não é lateral de origem. Ele começou a jogar como lateral, adaptado pelo Fernando Diniz. Mas o Caio Paulista não é nem nunca será um exímio marcador. E quem vai jogar para cima do Caio Paulista? O Luiz Henrique. Luiz Henrique que vem jogando uma barbaridade. Luiz Henrique que deve estar na convocação da seleção brasileira com muito mérito. É um sonho dele, inclusive. Ele falou sobre isso. E o Luiz Henrique que vem infernizando as defesas adversárias. Foi assim contra o Murilo, foi assim contra o Léo Pereira, foi assim contra o Ayrton Lucas. E tem tudo para ser assim contra o Caio Paulista. Sim, ele deve avançar bastante para poder forçar ali em cima do lado do Matheus Ponte. Inclusive, por ali deve cair também o Felipe Anderson, que provavelmente vai fazer um movimento de centralizar para abrir o corredor para o Caio Paulista. E, naturalmente, o nosso time tem que estar preparado para esses movimentos. Se o Caio Paulista vai avançar para cima do Matheus Ponte, o Luiz Henrique vai avançar para cima do Caio Paulista. E quem vai ter que dar cobertura por ali, com a saída do Caio para o ataque? O Murilo. E esse embate Luiz Henrique e Murilo, a gente tem levado a melhor. Não adianta o Palmeiras querer se lançar de qualquer maneira ao ataque. Não adianta o Palmeiras querer subir a marcação, subir o bloco, pressionar de qualquer forma. O Abel Ferreira sabe disso. E esse, inclusive, pode ser o ponto que a gente vai explorar para poder chegar ao resultado. Para toda ação, existe uma reação, afinal de contas. Se o Palmeiras sobe o seu bloco de marcação, eles ficam com as costas da zaga mais expostas. Ou seja, se o Botafogo consegue ter a tranquilidade para sair de uma pressão inicial, porque pode ter certeza, o Palmeiras, logo no começo da partida, vai tentar colocar uma intensidade altíssima e vai buscar fazer o perde-pressiona. Então, logo perca essa posse de bola, eles vão buscar fazer o perde-pressiona, para tentar gerar um erro na defesa do Botafogo. A gente conseguindo passar por essa primeira linha de pressão e com a capacidade de troca de passes que o nosso time possui e com a velocidade que a gente faz a transição, não me surpreenderia, em absoluto, que o Botafogo, nos primeiros 15 minutos, pudesse fazer um gol explorando uma transição rápida. E o Abel Ferreira, se não armar o antídoto para esse nosso veneno, ele vai sofrer. Porque é isso que tem acontecido com qualquer equipe que vai tentar jogar exposta contra o Botafogo. É isso que tem acontecido. Se você joga de forma exposta, o Botafogo te agride. O Botafogo te faz sofrer. Porque o nosso setor ofensivo está balançando as redes jogo atrás de jogo. Jogo atrás de jogo. O que a gente fez contra o Flamengo foi uma amostra. Se o Palmeiras quiser bater de frente, vindo para cima, no abafa, de qualquer forma, sem conseguir equilibrar o seu jogo, a gente vai fazer gol. E não só um. A gente vai fazer mais de um gol, vai fazer 2 gols pelo menos. Eu tô confiante, porque é isso que a equipe do Botafogo me leva a pensar. É claro que do lado de lá tem muita qualidade, mas como já diria Arthur Jorge, eles também vão enfrentar o Botafogo. Então, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com os pontos fortes do adversário, o Palmeiras assim tem que fazer também. Quem conseguir equilibrar melhor essa situação durante os 90 minutos vai sair com a vitória. E de verdade, eu tô confiante pra caramba que essa vitória vai ser nossa, que essa vaga vai ser nossa. Tô confiante de verdade. O Botafogo tem tudo pra fazer uma partidaça no Allianz Parque. Vai ter Estevão lá na direita de ataque do Palmeiras, vai ter Luiz Henrique no ataque do Botafogo pela direita, vai ter Almada pela esquerda, ou por dentro. Pode ter o Savarino pela esquerda também. Pode ter uma troca de posições. Pode ter o Igor Jesus fazendo pivô e tabelando, seja com o Luiz Henrique, com o Savarino, com a Almada. Vai ter os lançamentos do Marlon Freitas. Vai ter o Gregory, onipresente, marcando pra lá e pra cá. Vai ter o Cuiabano podendo subir e fazendo o Estevão ter que retornar também para ajudar o Marcos Rocha, porque na velocidade, amigo, na velocidade o Marcos Rocha não segura o Cuiabano não, tá? Na velocidade não segura não.
Vai ter também o Matheus Ponte lá pela direita, que no jogo contra o Flamengo mostrou que pode ser também uma arma ofensiva interessante. O time do Botafogo tem que ter equilíbrio, porque com a qualidade que a gente possui, sabendo equilibrar as ações ofensivas e defensivas e tendo a sabedoria para enxergar aquilo que está acontecendo, e isso partindo dos jogadores e também do Arthur Jorge e sua comissão técnica, nós temos tudo para conseguir essa classificação. E eu estou confiante e acredito que você também. Quero saber a sua visão sobre esse confronto de logo mais, Fogão. O Botafogo deve ir a campo com John, Matheus Ponte, Bastos Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Almada ou Savarino pela esquerda. Você também pode ter o Almada mais centralizado, ou o Savarino, fica essa dúvida, e o Igor Jesus lá no comando de ataque. Meu irmão, é um baita time, então que o Palmeiras não venha para atacar de qualquer forma. Ou melhor, que venha, porque dessa maneira vai ter espaço para a gente explorar. E esse espaço vai ser fatal. Fatal, com toda certeza. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Daqui a pouco eu tô de volta, resenha da hora do almoço, pré-jogo, pra gente poder trazer todos os aspectos e detalhes desse super jogo de logo mais. Um grande abraço e até daqui a pouco.